que diferencia o veneno do remédio é a dose. Provavelmente você já ouviu falar isso. Essa tese, essa frase, ela é de autoria do Paracelso, que foi um grande médico, podemos dizer, né, na história da humanidade, e traz conceitos e conhecimentos muito úteis até hoje. E na medicina legal não é diferente, inclusive dentro, né, do escopo da traumatologia forense, nas energias de ordem química, didaticamente falando, a gente estuda a ação dos venenos. E tem algumas considerações que eu gostaria de trazer para vocês, que são importantes para a gente entender e compreender esse tipo de agente lesivo, né? O que é o veneno? O veneno é uma substância que ela, quando introduzida no organismo, causa dano, pura e simplesmente. E tem várias vias de administração. Esse é um fator importante na hora da gente falar em relação ao como esse agente é lesivo e como ele não é, né? Existe também um conceito muito importante que o professor Guilherme Arbenz, que o livro dele é excelente de medicina legal, gosto muito de usar como referência. Inclusive, se vocês querem que eu dê dicas de livros técnicos ou de outros livros, comenta aqui embaixo para que eu saber se vocês querem que eu fale sobre isso. Mas enfim, no livro dele ele fala sobre equivalente tóxico. E esse é um conceito interessante, porque ele tem relevância na prática, né? Que é a quantidade mínima de veneno, né, de dosagem de veneno capaz de causar, matar 1 quilo do animal que é considerado, no caso, o ser humano. Ou seja, causar lesão em 1 quilo corporal, certo? De peso corporal. E dentre essas questões a gente entende como base a complexidade que é falar sobre substâncias assim, porque a gente tem inúmeras na natureza por si só, seja de produção animal, seja por produção vegetal. A gente tem várias substâncias que podem ter efeito lesivo no nosso organismo, que se enquadram como um veneno. E o meu objetivo aqui não é falar de cada um deles, por ser impossível, mas a gente precisa entender, por exemplo, o processo de ação do veneno dentro do organismo, que tem etapas bem estabelecidas, né? Que a gente precisa lembrar, que é a penetração, a absorção, a distribuição, a fixação, a transformação e a eliminação. A gente tem essas etapas como base para entendimento, inclusive dos efeitos toxicológicos dos venenos do nosso organismo. E eu já vi isso ser cobrado em prova, então muita atenção para essas fases. A gente precisa compreender que as energias de ordem química, elas são tão relevantes quanto as energias de ordem mecânica, por mais que sejam às vezes menos prevalentes. E muitas vezes tem de natureza jurídica, seja acidental, muito comum às vezes em crianças, seja de retirada da própria vida, vamos dizer assim, né? E mesmo com a intenção de causar dano permanente e eterno na outra pessoa. Eu suprimo alguns termos para não ter problema aqui no YouTube, né? E aqui no canal, por óbvio, a gente fala de temas complicados, né? Então, quanto mais eu puder evitar falar alguns termos e não ser prejudicado aqui, melhor. Mas vocês entenderam. Então, a natureza jurídica é ampla dessas energias e é muito interessante a gente conhecer. Então, se você gosta desse tema, quer que eu traga mais sobre, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, você não paga nada por isso e me ajuda a propagar o conhecimento médico legal, tá certo? Até a próxima.